Talvez você esteja cansado não apenas da situação que está vivendo, talvez você esteja cansado de tentar controlar uma situação que nunca esteve nas suas mãos. Você conversa, explica, insiste, manda mensagem, se justifica, tenta prever a reação do outro, tenta consertar o ambiente, tenta forçar uma porta, tenta convencer alguém, tenta provar que está certo. E quanto mais você tenta controlar, mais ansioso você fica. Mas existe um momento em que Deus não está pedindo mais uma fala, mais uma explicação, não está pedindo mais uma tentativa desesperada de resolver tudo do seu jeito. Às vezes, Deus está pedindo silêncio, mas não o silêncio da birra, não o silêncio da manipulação, não o silêncio de quem quer punir alguém. Eu estou falando do silêncio da sabedoria, o silêncio de quem aprendeu que nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação merece defesa imediata, nem toda situação precisa da sua interferência. E nem todo o processo de Deus precisa da sua mão tentando acelerar o que só Ele sabe conduzir. A Bíblia mostra várias vezes que se retirar, calar e esperar podem ser atitudes profundamente espirituais. Não como fuga, não como covardia, não como passividade, mas como domínio próprio. Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de calar e tempo de falar. Ou seja, sabedoria não é falar sempre. Sabedoria é saber quando falar e também quando calar. Provérbios 10 nos ensina que quando há muitas palavras, há muita chance de erro. Mas quem controla os lábios age com prudência. Isso é muito sério. Porque tem hora em que a nossa boca ela não está tentando resolver nada, ela só está tentando aliviar a ansiedade. A gente fala para não sentir, a gente fala para não perder o controle, insiste para não lidar com a impotência. E às vezes chama isso de sinceridade, quanto na verdade é desespero bem vestido. A gente precisa separar duas coisas. Existe o silêncio imaturo e existe o silêncio maduro. O silêncio imaturo é aquele que pune, é o gelo, é a manipulação, é a indireta silenciosa, é a pessoa que diz, não vou falar mais nada, mas por dentro está esperando o outro sofrer. Esse não é o silêncio bíblico. O silêncio bíblico ele é outro, é aquele que nasce de uma alma governada por Deus. Provérbios 17, de 27 a 28 diz: quem tem conhecimento controla as palavras. E até o tolo, quando se cala, parece sensato. Olha que forte. Às vezes, o silêncio protege até quem não tem muita sabedoria. Imagine o que é que ele faz com alguém que está buscando maturidade espiritual. Tiago 1,19 também diz que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Perceba a ordem: ouvir primeiro, falar depois, irar-se com mais cautela. Mas o nosso impulso muitas vezes é o contrário, a gente se ira primeiro, fala depois e só vai ouvir quando o estrago já tá feito e depois chama de eu precisava colocar pra fora. Só que nem tudo que sai de dentro precisa sair pela boca. Às vezes precisa sair em oração. Às vezes precisa sair no diálogo, às vezes precisa sair em lágrimas diante de Deus, às vezes precisa sair em silêncio. Responder no calor da emoção pode transformar uma dor em incêndio. E aqui está uma das maiores provas bíblicas. Jesus ele se retirava. Jesus ele não vivia disponível para toda demanda, para toda multidão, toda pressão, toda expectativa. Lucas 5,16 diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Mateus 14:23 mostra Jesus subindo ao monte sozinho para orar. Lá em Lucas 6:12 mostra Jesus passando a noite em oração antes de escolher os discípulos. Presta atenção. Se o próprio Cristo se retirava, por que nós achamos que maturidade é estar sempre respondendo, sempre explicando, sempre acessível, sempre disponível emocionalmente para tudo e todos? Se retirar não é abandonar a missão, às vezes se retirar é o que preserva a missão. Jesus ele não se retirava por fraqueza, ele se retirava por alinhamento. Ele se retirava para não ser governado pela pressão da multidão, mas pela vontade de Deus. E talvez esse seja o ponto para você hoje. Você precisa se retirar um pouco, não porque você não se importa, mas porque você tem se importado de um jeito que está destruindo a sua paz. Outro ponto fortíssimo, Jesus. Ele soube ficar em silêncio diante de acusações. Em Mateus 26:23, quando ele estava sendo acusado, Jesus permaneceu em silêncio. Isaías 53:7 profetiza que o Messias seria oprimido e afligido, mas não abriria a boca diante dos seus acusadores. E lá em 1 Pedro 2:23 diz que quando ele foi insultado, Jesus não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Isso é maturidade espiritual, em estado puro. Jesus ele não precisava provar quem ele era para todo mundo, ele sabia quem era diante do Pai. E aqui tem uma chave muito importante. Quem não sabe quem é, vive tentando convencer os outros.
Quem está firmado em Deus não precisa responder a toda distorção. Isso não significa nunca se defender. Isso não significa aceitar a injustiça calado em qualquer circunstância. A própria Bíblia mostra momentos em que Jesus confrontou, ensinou, corrigiu e denunciou a hipocrisia. Mas tem uma diferença entre falar por missão e falar por ego ferido. Entre falar por verdade e falar por ansiedade. Entre falar por justiça e falar porque você não suporta ser mal interpretado. E essa diferença muda tudo. Em Êxodo 14:14, Moisés diz ao povo: o Senhor pelejará por vocês. Aquietem-se. Esse texto é poderoso porque o povo estava diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás. Ou seja, não era uma situação pequena, era um medo real, era ameaça real, uma pressão real. E Deus não disse assim, entre em pânico. Não disse, tenta controlar tudo. Ele não disse, não, resolva do jeito de vocês. A ordem foi, aquietem-se. Mas atenção, aquietar-se não significa ficar largado no chão esperando as bênçãos caírem. Logo depois, Jesus mandou o povo marchar. Então aqui está o equilíbrio bíblico. Aquietar o coração e obedecer o próximo passo. Não é paralisia, é confiança em Deus. Não é inércia, é obediência sem desespero. Essa é a diferença entre esperar em Deus e usar esperar em Deus como desculpa para não fazer nada. Agora a gente vai para uma seguinte frase: foque em si mesmo. No mundo de hoje, isso pode soar como egoísmo, individualismo, eu em primeiro lugar, mas biblicamente, focado em si mesmo pode significar outra coisa: assumir responsabilidade pela parte que Deus colocou nas suas mãos. Gálatas 6:4-5 fala sobre cada um examinar a própria obra e levar o próprio fardo. Mateus 7 também nos lembra de olhar primeiro para a trave do nosso próprio olho, antes de tentar tirar o cisco do olho do outro. Isso não é omissão, isso é ordem espiritual, porque muitas vezes queremos corrigir no outro aquilo que nós não entregamos em nós. Queremos controlar a atitude do outro, mas não controlamos a nossa própria atitude. Queremos que o outro mude, mas não observamos os nossos gatilhos. Queremos que Deus transforme a situação, mas continuamos alimentando ansiedade, comparação, ressentimento e necessidade de aprovação. Focar em si mesmo nesse sentido é perguntar: o que é que Deus quer tratar em mim aqui? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a resposta obediente que eu posso dar hoje? Que tipo de pessoa eu estou me tornando dentro dessa situação? Porque às vezes o maior risco não é a situação no lugar. O maior risco é você se perder tentando mudar a situação. Existe uma interferência que nasce do cuidado, mas existe uma interferência que nasce do medo. A interferência do medo diz: eu preciso resolver agora. Eu preciso responder agora. Eu preciso provar agora. Eu preciso saber o que é que a pessoa quis dizer. Eu preciso controlar o desfecho. E aí você começa a viver em estado de vigilância. Checa a mensagem, relê a conversa, ensina mentalmente o que deveria ser dito, cria cenários, interpreta silêncio, responde antes de pensar e de repente a sua vida inteira passa a girar em torno de uma situação que virou maior do que Deus no seu coração. Sim, isso é duro, mas é necessário dizer. Às vezes a situação não mudou ainda porque Deus também está expondo o quanto ela tomou o centro da sua vida. Isaías 30:15 traz uma frase forte: no sossego e na confiança estaria a confiança do povo. Sossego e confiança, não ansiedade e controle. Não pressa e manipulação, não barulho e desespero. Então, como é que a gente pratica isso? Eu quero te propor uma coisa bem simples. Um jejum de reação. Durante 7 dias, antes de responder qualquer coisa que mexa com as suas emoções, faça 3 perguntas. A primeira é a seguinte: eu preciso mesmo responder isso agora ou eu posso responder melhor depois? Porque tem resposta que até precisa ser dada, mas não no pico da emoção. A segunda pergunta: essa conversa busca entendimento ou só vai alimentar desgaste? Nem toda conversa é diálogo, algumas são só arenas disfarçadas. E a terceira pergunta é: minha resposta ela nasce da paz ou nasce do medo? Se nasce do medo, espera, ora, escreve, respire, vá caminhar, tome água, leia um salmo, faça o básico antes de abrir a boca. Parece simples demais, mas é profundamente espiritual. Porque o domínio próprio não aparece só nas grandes decisões. Ele aparece também da mensagem que você decide não mandar, na indireta que você decide não postar, na explicação que você decide não repetir, na acusação que você decide não alimentar, na ansiedade que você decide levar para Deus antes de levar para as pessoas. Salmos 46:10 diz: aquietem-se e saibam que Deus é Deus. Às vezes, a alma só volta a lembrar quem Deus é quando ela parar de tentar ser Deus no controle da situação. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo para fazer mais barulho. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar sem manipular, esperar
sem se abandonar, obedecer sem controlar, silenciar sem endurecer, se retirar sem fugir, focar em si mesmo sem se tornar egoísta. Porque o silêncio que Deus usa não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de oração, cheio de entrega, cheio de domínio próprio, cheio de confiança. Então, antes de tentar resolver tudo de novo, pergunta assim: Senhor, isso está nas minhas mãos ou nas tuas? Se estiver nas suas mãos, obedeça. Se estiver nas mãos de Deus, descanse. E se estiver no intervalo entre uma coisa e outra, escolha sabedoria. Fale menos, ore mais, reaja menos, observe mais, controle menos, confie mais. Porque muitas vezes Deus começa a mudar a situação quando você finalmente para de interferir por ansiedade. E talvez o primeiro milagre não seja a situação mudar. Talvez o primeiro milagre seja você não se perder mais dentro dela. Então é isso. Por hoje é só. Nos vemos por aí em breve.